Nesse vídeo você vai aprender a fazer o pão mais fácil, crocante por fora, macio por dentro, muito prático de se fazer. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Esse pão que eu vou te ensinar a fazer hoje, ele é muito simples. Ele, na verdade, é um pão básico. É o pão praticamente que a gente fazia lá na antiguidade. Esse pão aqui, eu aprendi a fazer quando eu trabalhei num restaurante italiano, com um italiano nativo, e a gente servia esse pão aqui como uma entrada, quando a gente mandava o pão assadinho, torradinho, com alguns patês, por exemplo, um patê de azeitona, e um de tomate seco também. E também a gente servia esse pão no final das refeições. Sabe como é que é o italiano, né? Termina de comer um prato e daí sobra aquele molho, pega o pão, passa naquele molho para limpar bem o prato e aproveitar bem todos os sabores. Então é um pão muito versátil que você vai poder fazer, mas é um pão neutro, então você vai ter que servir com alguma coisa. Por exemplo, na temporada de inverno, onde eu faço os cremes, você pode fazer esse pão, torrar e comer com a sopa, aproveitando, né, que hoje está frio. Mas vamos lá, como é que você vai fazer esse pão? Você vai utilizar trigo, sal, água e fermento, só isso, e eu já te explico o porquê. Então a proporção aqui é a seguinte: quando você for fazer um pão, depende muito do pão que você vai fazer, mas esse aqui é meio quilo de trigo, farinha de trigo, que você pode utilizar de sua preferência, 10 gramas de sal, pode misturar tudo aqui, e 10 gramas de fermento, aquele fermento biológico seco, que é mais fácil de se fazer. Inclusive eu tô pensando em trabalhar com fazer algumas receitas com pães de fermentação natural. Comenta aqui embaixo se você quer ver pães de fermentação natural também. Pega uma colher, dá uma misturada aqui nesses ingredientes secos e agora vamos acrescentar a água. Proporção de trigo, metade de água, ou seja, 500 gramas de trigo, 250 de água. Eu estou utilizando água morna, que já agiliza o processo de crescimento e fermentação desse pão. E agora tem que misturar bem até ficar bem homogêneo. Não vai nenhum outro elemento aqui, como gordura, por exemplo, porque esse pão é para ser prático, assim como os pães que a gente fazia antigamente. Por exemplo, se você vai no mercado, você pode ir lá, pega aquele pão de saquinho, dá uma olhada no rótulo, tem mais de 20 ingredientes. E desde que a gente aprendeu a fazer pão, que a humanidade começou a produzir pães, você só precisa de 3 ingredientes: farinha, água e fermento. As variações acontecem após a gente dominar isso aqui. Então um pão tem 3 ingredientes e aquele que tem no mercado não é pão. Aquilo lá tem muito mais coisa do que esses ingredientes aqui, que são os principais para fazer um bom pão. Depois que junta a massa aqui, é só sovar bem. Pode jogar na bancada. E agora tem que sovar bem para desenvolver bem o glúten dele. A gente fazia esse pão no restaurante porque ele é um pão com um custo-benefício excelente e é neutro. A gente trabalhava outros ingredientes, é o que você vai fazer. Como por exemplo, você pode fazer esse pão para fazer algumas brusquetas. Esse pão parece muito básico, mas ele tem um segredo que eu já vou te mostrar. É na hora de assar, que vai fazer com que ele fique crocante por fora, muito saboroso também. Vai sovando aproximadamente uns 5 minutinhos. E aqui é muito importante você ir sentindo a massa, porque eu falei da proporção, metade de água e um pouco de trigo. Só que cada marca de trigo, cada trigo, ele age de uma maneira diferente. Tem algumas farinhas que precisam um pouco mais de água, tem algumas farinhas que precisam um pouco menos de água. Então aqui você vai sentindo. Eu sempre deixo um pouco de farinha aqui perto para eu ir sentindo. Se estiver muito grudenta, coloca um pouquinho e continua sovando. Não pode colocar muito para ela ficar seca e não pode colocar de menos para ela ficar grudando. Então é só ir sentindo. Aí no próprio tato você vai conseguir diferenciar. Uma coisa muito importante também: todo grão tem que ser fermentado para você comer. Então eu gosto muito de pães, principalmente de levain com fermentação natural, por conta disso. Quando você fermenta, você ajuda e facilita a digestão. Por isso que a gente absorve melhor
um pão, uma massa de longa fermentação. E é muito importante para a saúde. Por isso que eu disse sobre os pães de prateleira. Olha só, a massa já chegou num ponto que ela está bem lisa, está bem homogênea, desenvolveu bem o glúten. E é só isso aqui. Agora é só levar e deixar fermentar, deixar crescer um pouco. Eu não descartei o mesmo recipiente para não sujar muita louça, então a gente vai sujar só isso aqui. Coloca um pouquinho de farinha no fundo e vamos deixar descansar para ela começar o processo de fermentação. Essa aqui é a primeira fermentação desse pão. E agora você cobre com um pano, de preferência úmido, e deixa em um lugar com uma temperatura um pouco mais quentinho para ele fermentar mais rápido. Se tiver frio aí na sua região, como aqui tá, eu moro no sul, a gente tá no inverno, eu sempre faço uma estufa no meu forno, deixo ele ali a 50 graus para ele fazer essa fermentação ali. Você pode fazer a mesma coisa. Depois de 30 minutos da primeira fermentação, olha só, pano úmido, ele já dobrou de volume. Olha só que massa que fica bonita. Agora, vamos tirar ela daqui, vamos formatar o pão para fazer a segunda fermentação, que é a última. Essa aqui, ele já vai crescer para poder assar. Coloquei um pouquinho de farinha na bancada para facilitar aqui. E vou dividir esse pão, você pode dividir conforme você quiser. Eu vou fazer como se fosse uma baguete. Vou dividir ele em 2. E agora eu vou abrir como se fosse uma baguete mesmo. Simples assim. Esse aqui é para ser um pão rústico. Eu chamo esse pão de pão italiano. Eu vou deixar ele aqui enquanto eu abro o segundo. Esse pão aqui, ele vai crescer bastante ainda. Então, se você quiser dividir ele em 4 e fazer 4 também, vai ficar a seu critério. Já abri ele aqui e agora é importante. Vamos untar bem com azeite de oliva essa forma aqui. E pode untar e pode colocar direto na forma. Não precisa ter tanto dó desse azeite aqui, porque esse aqui é o segredo. Ainda tem mais uma etapa para fazer antes de assar. Coloca bastante azeite, espalha bem com o pincel e vamos colocar o pão aqui. Esse aqui, essa parte do azeite é muito importante, porque esse pão ele vai absorver essa gordura e ele vai praticamente fritar aqui durante o processo de assar. Então ele vai ficar bem crocante nas laterais aqui. Então é muito importante, pode colocar bastante azeite. Coloca o pão nesse estilo, eu faço ele nesse estilo aqui de baguete, porque você pode cortar ele em fatias e fazer as brusquetas, cortar em fatias, torrar para comer com as sopas aqui que está aparecendo no card da temporada de comidas de inverno que eu fiz aqui. Então essa aqui é a segunda fermentação. Deixa ele crescer agora. A partir daqui não tem mais tempo. A partir daqui você vai fazer conforme você vê que ele cresceu bem. Ele vai crescer, vai praticamente se juntar aqui. Se você quiser colocar em formas separadas também, pode colocar. Então, quando ele chegar no tamanho ideal, vai ser aproximadamente 25 a 30 minutos de crescimento. Mas se ele chegar antes disso, você já pode levar a assar, que é a próxima etapa. Então, vamos deixar crescer de novo. O pão já chegou no tamanho ideal e agora é só colocar pouquinho mais de azeite de oliva por cima, para ele também ficar crocante aqui. Se você quiser fazer incisões aqui também pode fazer, mas como é um pão simples, é só isso aqui. E agora vamos levar para assar a 200 graus por aproximadamente 30 minutos.
E depois de 25 minutos assando numa temperatura alta, ele está pronto. Olha só. Agora vem aqui perto para você escutar o barulho. Então aqui está pronto o nosso pão. Crocante por fora, bem macio por dentro, perfeito para fazer uma brusqueta para comer com a sopa da temporada de inverno. E agora é muito importante deixar esfriar para depois você abrir. Eu vou abrir para você ver a fumacinha dele aqui agora e ver como é que ele já está no meio. Mas deixa ele esfriar porque ele continua a cocção aqui. E se você gostou desse vídeo, se você achou prático, se você achou fácil, não se esquece, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer, né? Me dá a bundinha. Tá maravilhoso esse pão. Agora eu quero ver você fazer aí e comenta aqui embaixo o que você achou. Te vejo no próximo vídeo.